Boa tarde, me chamo Mário Chaves Moraes Neto, sou bolsista de iniciação científica vinculado ao projeto de pesquisa intitulado Crescimento de Eucalipto em Campsolo Úmico em resposta a doses e formas de aplicação de corretivos da acidez do solo, sob orientação do professor Paulo César Cassol. Aqui na introdução, os solos da região serrana catarinense são naturalmente ácidos e de baixa fertilidade. Nesse cenário, o cultivo de florestas comerciais é tradicionalmente realizado sem a prática de calagem e adubação. Contudo, com o uso atual de clones de alta capacidade produtiva, acredita-se que há uma melhoria dos atributos químicos do solo, que ele pode trazer benefícios ao crescimento das plantas. Com base nisso, o objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento de eucalipto dune por meio de parâmetros dendrométricos em resposta a diferentes doses de forma de aplicação de calcário dolomítico, lama de cal e gesso agrícola em um cambissolo úmico no Planalto Sul Catarinense. Material e métodos. O experimento está localizado no município de Bocaina do Sul, sendo representado por um plantio de segunda rotação com clones de eucalipto dune, um tipo de solo, um cambissolo úmico. Os tratamentos foram aplicados com distribuição manual em abril de 2016. Os tratamentos foram organizados em delineamento experimental em blocos completos com 4 repetições, totalizando 36 unidades experimentais. Cada parcela é composta por 24 plantas, sendo a área útil formada pelas 8 plantas centrais. O tratamento 1 é o controle. O tratamento 2 é a aplicação de calcário de 3,5 toneladas hectare superficialmente em área total. O T3 é a aplicação de calcário de 1,75 toneladas hectare superficialmente na faixa de preparo. O T4, aplicação de calcário de 3,5 toneladas hectare superficialmente na faixa de preparo. O T5, aplicação de lama de cal de 3,5 toneladas hectare superficialmente na faixa de preparo. O T6, aplicação de calcário de 3,5 toneladas hectares adicionado de gesso com 2,75 toneladas hectare superficialmente na faixa de preparo. O T7, aplicação de calcário de 1,75 toneladas hectares incorporado no suco de plantio. O T8, aplicação de calcário de 1,75 toneladas hectares adicionado de gesso com 1,38 toneladas hectares incorporado no suco de plantio. E o T9, aplicação de gesso de 1,38 toneladas hectares incorporado no suco de plantio. Com isso, a dose de calcário e lama de cal foi estimada a partir do índice SMP do solo de 4,2, visando elevar seu pH em água a 5,2. A dose de gesso foi estabelecida para fornecer a quantidade equivalente à metade de cálcio adicionado com o calcário. 6 meses antes do plantio das mudas, houve uma aplicação de 2 toneladas hectares de calcário em área total, que era o tratamento controle. Essa aplicação foi subtraída da dose estipulada de 5,5 toneladas hectares de calcário, considerando a correção da camada de 0 a 0,10 metros esperada para o período de cultivo de 8 anos. Com isso, estabeleceu-se dose de 3,5 toneladas hectares de calcário a ser aplicado. Avaliações e métodos. Para avaliar a resposta das plantas aos diferentes tratamentos, foram avaliados os seguintes atributos. Primeiro, a altura das plantas. Segundo, o diâmetro na altura do peito, a DAP. O terceiro, o volume de madeira. O quarto, o incremento corrente anual, o ICA. O 5, o incremento médio anual. Resultados. A partir de agora, serão apresentados os resultados encontrados, lembrando que se referem à avaliação das plantas no 4º ano de idade. Neste gráfico, temos a altura de eucalipto dune, que observa-se que a altura média das plantas foi de 20,5 metros, pois não houve resposta significativa dos tratamentos em relação ao controle para os parâmetros dendrométricos estudados. Para o diâmetro, observa-se que os valores ficaram entre 13,16 cm
e 14,45 centímetros, ou seja, sem nenhuma variação significativa entre os 9 tratamentos. Para o volume estimado em metros cúbicos por hectare, observa-se uma variação entre 204,53 a 266,68 metros cúbicos por hectare. Contudo, isso também não houve diferença estatística entre os tratamentos. O incremento corrente anual representa o crescimento em volume ocorrido entre o terceiro e quarto ano de avaliação. Também não houve resultado significativo entre os tratamentos. Contudo, isso chama atenção os valores, pois estão muito próximos aos observados para o volume total, indicando o grande percentual de aumento obtido neste último ano. Já o incremento médio anual representa o resultado da divisão do volume pela idade atual da floresta. Os valores eles variam entre 51,1 e 66,7, mas não houve diferença significativa entre os tratamentos. Com base nesses resultados, as conclusões dos estudos são: o eucalipto não apresentou resposta à adição dos corretivos condicionadores do solo. A adição de 2 toneladas hectares de calcário em toda a área, o T1, controle, previamente à instalação do experimento, mostrou ser suficiente para satisfazer a necessidade de cálcio e magnésio pelas plantas. E finalizando a apresentação, eu quero agradecer ao meu orientador, o professor Paulo César Cassol, ao DESC pela estrutura, aos órgãos de fomento pela bolsa e à empresa Clabin por fornecer a área e colaborar com a condução do experimento. Muito obrigado.